Meu irmão, minha irmã, papel aceita tudo. É isso mesmo? Você já deve ter ouvido essa palavra, essa frase, e inclusive uma frase que é usada com relação à própria palavra de Deus, que é o livro da Bíblia, né? Que contém os livros que nós consideramos sagrados, quer dizer, livros que têm um significado todo especial para nós cristãos. Mas antes de conversar exatamente sobre esse assunto nesse nosso encontro semanal, meu nome é Washington Silva e aqui nesse nosso espaço, a cada segunda-feira, eu posto uma pequena conversa capaz de despertar a nossa atenção para a liturgia que vamos celebrar no próximo domingo, sempre no domingo seguinte. E aí, no próximo domingo, que é o terceiro domingo do tempo comum, é instituído pelo Papa Francisco desde 2019, começou a partir de 2020, o chamado Dia ou Domingo da Palavra de Deus. É o terceiro domingo do chamado Tempo Comum. Então, eu gostaria inicialmente de pedir o seu apoio ao fazer algum comentário, dar um like, divulgar entre as pessoas que você conhece na sua comunidade que gostam da Palavra de Deus, do canto litúrgico, de uma reflexão sobre qual o significado da prática da fé no hoje da nossa vida, né? Então é um pouco esse o sentido desse nosso espaço, desse nosso canal. Nosso mesmo, né? A partir das suas sugestões, dos seus comentários, é que a gente vai criando um jeito de fazer as coisas, né? Então a gente vai aprendendo junto, né? Então eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Por que o Papa Francisco escreveu esse documento? E depois, na descrição, eu vou deixar o acesso a esse documento, Aperuit Ilis, né? Aperuit Ilis significa abriu-lhes o entendimento. Enfim, quer dizer, é um documento muito importante em que, se a gente for assim resumir, lá no finalzinho o Papa fala que ele deseja, ele espera que nós tenhamos familiaridade com a palavra de Deus. Ora, essa familiaridade, essa intimidade vai depender da gente conviver, da gente ter frequência, da gente se deter, a gente tirar tempo, investir parte do nosso tempo, da nossa inteligência, da nossa vontade, de uma maneira pessoal e, melhor ainda, se a gente conseguir fazer isso de uma forma comunitária. Você já tem essa experiência de reflexão a respeito da palavra de Deus em comunidade? Se você tiver, até seria bom que você dissesse isso no comentário, partilhasse isso também, sempre é importante. Outro aspecto que seria importante, que ele chama a atenção, que os textos da palavra de Deus, os textos bíblicos, eles falam de Cristo, eles falam de Jesus, que é a palavra de Deus, mas é interessante que o próprio Jesus fala através desses textos. Isso é muito bonito e quanto mais a gente se detém, daí a importância de a gente conhecer também o Antigo Testamento e não só o Novo, que é importantíssimo, e no Novo Testamento, os Evangelhos, então, tá, mas é a palavra de Deus, o texto sagrado, os livros, tanto do Antigo, né, da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança, são fundamentais para que a gente tenha uma visão geral, global, mais unificada, né? Depois, é importante, isso aí é uma percepção minha, acredito que muitos poderiam concordar comigo, que quando se fala do texto bíblico, nós não estamos falando propriamente de literatura. É verdade que 72, 73 livros é uma verdadeira biblioteca, mas nós não estamos falando propriamente de leitura, propriamente de literatura. Nós estamos falando de um relacionamento, de uma experiência pessoal, de conhecer alguém, deixar-se conhecer, ou reconhecer que essa pessoa nos conhece. Ora, isso é muito importante. Aí, quando a gente percebe que essa familiaridade de que fala o Papa é algo que depende do nosso contato amoroso com essa palavra de Deus, aí a gente gostaria de mais um momento, né? Comente também. Qual que é a sua familiaridade? Você tem, vamos usar a palavra, não é a melhor, mas usar a palavra frequência. Quer dizer, frequentemente você lê a palavra de Deus. A sua oração, a nossa oração, ela se baseia na própria palavra de Deus, principalmente através dos salmos, a oração recitada, né? Ou, melhor ainda, cantada, né? É uma coisa muito bonita quando a gente consegue. Então, nesse sentido, há poucos dias atrás, num outro
vídeo, eu pedi que dessem sugestões. Então, agradeço a Débora, a Mariângela, deram sugestão. Então, a Débora falou a respeito de nós podermos falar nesse nosso espaço a respeito do canto litúrgico, mas na música litúrgica falar dessa questão mais histórica, da influência dos concílios, por exemplo. E até, falando agora com a Débora, acrescentar, por exemplo, os encontros pastorais que se tem nas várias igrejas, nas várias dioceses, sobretudo aqui na América Latina. A gente pode, acredito que um dos nossos encontros aqui pode e deve ser para falar sobre isso, que é muito importante para nós, sobretudo nós que mexemos entre aspas, né, nos dedicamos ao serviço do canto litúrgico, a gente poder falar um pouco, refletir sobre isso, e até outros irmãos e irmãs que não têm essa prática no dia a dia, também ter um pouco de noção do que significa quando nós cantamos a liturgia, nós cantamos algo que tem a ver com a história da palavra de Deus nas nossas comunidades. É muito bonito isso. E a gente perceber que um canto que a gente cantava muito, com certa frequência, até há 10, 20 anos, não cantamos praticamente hoje. É porque deixou de ter importância? Não, tem vários elementos. Muito joia, viu? Essa sugestão da Débora. A Mariângela fala a respeito da festa, da origem, né? O significado e a origem da festa de Santos Reis, que infelizmente já passou, mas a gente pode falar sobre isso um pouco, e porque é sempre muito importante essas festas chamadas tradicionais, festas populares, ou a chamada religiosidade popular, que tristemente tem sido chamada apenas de folclore, enfim, se usam certos termos que não são os melhores, mas que muitas vezes têm sido transformado quase que em turismo religioso. Mas seria bom a gente falar sobre isso, que é uma manifestação religiosa da chamada piedade popular muito bonita, e que é bom que seja valorizado, respeitado, né? Então, digo isso por conta desse aspecto, né? Que sempre que você tiver uma sugestão, sugira sim, e a gente vai poder refletir sobre isso e ir caminhando. Agradeço aos que já estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, eu peço, se inscreva, divulgue entre seus amigos, seus irmãos e parentes e tudo, porque é muito importante que a gente vá crescendo também em número, para que aqui na plataforma a gente possa também conseguir que outras pessoas possam acessar e ter contato com esse tipo de conteúdo, que acredito tem a ver, nos ajuda, porque além desse conteúdo que a gente posto aqui toda segunda-feira, no máximo na terça-feira, depois vem o salmo do domingo e coisas assim, né, que vão nos ajudar, são elementos que nos ajudam na nossa caminhada espiritual, familiar e, sobretudo, comunitária. Então, dizendo, na próxima segunda-feira, eu quero ver se a gente traz alguma coisa relacionada à leitura orante da Bíblia. Vou preparar e tudo, se der certo, virar uma pessoa convidada, e aquele apelo que eu faço, né? Não deixe de olhar na descrição, que eu trago o documento do Papa e também outras coisas relacionadas aos textos bíblicos, a reflexão que sempre eu trago de alguns padres jesuítas que falam sobre os textos que serão proclamados na próxima celebração de domingo. Tá bom? Um grande abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.